continuidade falando sobre transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e também bipolaridade. São muitos síndromes diferentes, mas com sintomas parecidos. O transtorno de ansiedade generalizado é muito parecido com o síndrome do pânico, só que o síndrome do pânico se tornou mais forte, a pessoa já tem pensamento de morte, pensamento de tirar a própria vida, pensamentos negativos, o grau adrenérgico lá em cima, a dopamina lá em cima, o nível de cortisol só fica alto, a pressão arterial descontrolada, desregulada, glicose, a glicemia altíssima, desregulada, porque a pressão arterial e a glicose emocional, quando a gente tem esse problema emocionais, é pior do que quando encarretamos mesmo normalmente. Quando a doença vem normalmente. Não é que você vai aceitar o problema, porque ela é abrupta, vem de uma vez. A pessoa ficou ansiosa, ficou nervosa, alguém fez algo ou falou algo que pôs aquela pessoa nervosa, ela fica totalmente desregulada. E o síndrome do pânico é a pessoa que tem medo, tem fobia de tudo, medo de ficar sozinho, medo de entrar na água, medo de morrer afogado, medo de ser queimado, medo de cair de avião. Tem medo de tudo, somatiza tudo, é como se caísse um raio sobre a cabeça da pessoa que tem o transtorno, o síndrome do pânico, principalmente. O transtorno de ansiedade são parecidos, mas ele ainda somatiza ainda um pouquinho maior. Porque além de a pessoa sentir vários desses sintomas, ele não consegue dormir à noite, ele tem insônia, ele tem depressão. A depressão vem junta com o transtorno de ansiedade. Para a depressão nada mais é do que excesso de pressão, excesso de estafa de trabalho, excesso de responsabilidade com a família, com seus próprios compromissos, parecido com alguns dos sintomas de pessoas que têm síndrome de burnout, porque também são pessoas que carregam traumas, pancadas, que se cobram demais, que pensa que tudo que está fazendo está errado, está pouco, não está ainda bom, se cobra muito. Porque o síndrome de burnout é essa estafa de trabalho, mas nem sempre é o patrão que está se cobrando. Talvez você mesmo é o seu maior vilão. E você sofre antecipadamente, porque são traumas que ficaram aí. O velho e a velha criança está aí, dentro de você. Por isso que tem pessoas que às vezes tomam medicamento, emagrece, depois engorda novamente. Quantas e quantas vezes eu já assisti o meu professor mostrando pessoas sendo reprocessadas e emagrecendo durante o reprocessamento. Porque às vezes a obesidade não está no corpo. Às vezes você vê fisicamente no corpo, mas ela está mais aqui na mente do que no corpo. E a pessoa coloca na cabeça que não vai conseguir, que aquilo não é para ela, não usa essa palavra, você pode, você é capaz. Todos esses transtornos, essas dores, está somatizado nos nervos. E existe um maior nervo que nós temos no corpo, que começa aqui no cérebro e termina lá no início da sua coluna, seu reto. E ninguém, a medicina não fala isso, a ciência não fala isso, chamado nervo vago. É ele que é responsável, totalmente responsável por suas emoções. É ele que é responsável pelos seus batimentos cardíacos. É ele que é responsável a sua digestão, dizer caixa digestiva, que é o nosso estômago. É ele que é responsável por você estar triste, por você estar angustiado, porque ele trava tudo. E ninguém fala isso. As pessoas que têm esse transtorno, esse síndrome, eles têm a emoção, a sensibilidade muito grande. Eles são pessoas sensíveis.
Por mais que eles não demonstram, mas são pessoas sensíveis. Porque tem síndrome do pânico, durante o transtorno, durante a crise, tem dificuldade em enxergar as coisas, ver coisa onde não existe. Se alguém estiver comentando algo de outra pessoa, ele pensa que está falando dele ou dela. Ele tem aquela necessidade de ser elogiado, elogiada. Porque ele tem aquela necessidade de atenção, de carinho. E às vezes nem todas as pessoas têm essa característica. Tem pessoas que são esquizoide. Outrora eu vou falar sobre isso. Tem pessoas que são oral da falta. O oral da falta mesmo, isso é a personalidade da pessoa. Ele tem muita necessidade de carinho, de atenção. E quando alguém não dá, ele fica reclamando, ele fica triste, ele fica abatido. Mas outrora nós vamos falar sobre isso. Voltando a falar do nervo vago. A ciência não comenta sobre isso, mas é o principal nervo do nosso corpo. Ele controla todo o nosso corpo. E inclusive os traumas, as pancadas que ficaram lá no seu subconsciente, porque o subconsciente, para quem não sabe, nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O subconsciente, ele ajuda você nos pensamentos, nas suas atividades dia a dia, mas o inconsciente, quando ele foi feito por Deus mesmo, pelo Criador, para poder resolver o seu problema. E quando não consegue resolver, ele entra na fase de compulsão e a repetição. Por isso que muitas pessoas ficam se perguntando assim, André, por quê? 2 pessoas que eu atendi online, e essa pessoa me falou assim, por que todos os meus relacionamentos são frustrados? São parecidos com o passado? Com os meus relacionamentos anteriores, eu respondi assim, porque o seu inconsciente entrou na fase de compulsão e a repetição. E com isso, ele vai tentar resolver. Você pode ser cristão, não cristão, pastor, não pastor, obreiro, missionário, o que você quiser. Isso é da sua mente, do seu inconsciente. Ele vai procurar pessoas com a mesma característica para resolver o que ficou inacabável. Então, por isso que é necessário, antes de você que passou por um relacionamento frustrado, ou está passando, com a pessoa que tem uma personalidade difícil, orar, a pessoa que é personalidade narcísica, pessoas que tem para ele receber validação, ele tem que diminuir alguém, para ele se sentir grande, o ego dele. Ele fica o tempo todo querendo elogios, mas é impossibilitado de elogiar alguém. E quando ele chega a elogiar, pode ter certeza que ele está querendo algo em troca. Procura cuidar. E se você estiver gostando do nosso conteúdo, compartilha, curte, ajuda a crescer nosso conteúdo, ajuda a crescer nosso canal. E se precisar, nos procura, eu terei o prazer de te ajudar. Eu vou escolher 5 pessoas em cada mês para estar atendendo gratuitamente, para estar ajudando a você a aliviar, a sair desses sintomas. Afinal, a sua saúde física e a sua saúde mental é o nosso principal objetivo aqui, é a sua qualidade de vida, é te ver bem e feliz. Que a sua noite seja linda. Um beijo no coração, sejam todos bem-vindos e continue curtindo, continue compartilhando, nos ajudando a crescer. Pode ter certeza que vai ajudar você e vai ajudar muitas pessoas que talvez estão passando por esses problemas e pensa que não tem solução, que vai tomar medicamento o resto da vida, que esse problema não tem jeito. Você pode se livrar desse sintomas, basta você querer, determinado dentro de você, e você vai mudar, virar essa chave. Tenha uma excelente noite.